Ela diz que ele é muito famoso no submundo agora, enquanto puxa um pôster com a foto de Asano, alegando que ele tem uma recompensa de $100.000 em sua cabeça agora. Ela afirma que isso a preocupa enquanto de repente joga algumas agulhas no ar e um cara cai de cima com uma arma na mão. Ela afirma que muitas pessoas estão atrás de Asano agora para reivindicar a recompensa, mas ela não está atrás do dinheiro e só quer matá-lo por amor. Ela diz que sabe tudo sobre ele, como ele nunca anda por um jardim mesmo em uma missão, sempre tenta reparar quaisquer danos e até paga pelo ingresso antes de usá-lo quando em uma missão. Até Mutsumi concorda que isso é muito maravilhoso enquanto Kiri diz a Asano para começar a viver com ela para sempre. Ele calmamente recua e diz que não pode fazer isso porque é casado com Mutsumi e nunca deixará seu lado. Kiri começa a chorar alegando que Mutsumi é apenas um pensamento feio e ela deve ter lavado o cérebro de Asano para ficar com ela. Isso o irrita, mas ele mantém a boca fechada enquanto ela diz que quer matar Mutsumi e levar Asano embora. Mas Kyochiro disse para ela não tocar nem no cabelo de sua cabeça. Isso os confunde, enquanto Mutsumi pergunta se ele sabe de tudo isso. Kiri afirma que ninguém pode mirar em ninguém da família Yosakura sem o conhecimento de Kyochiro, então ela pediu permissões dele para matar Asano e ele não se importou. Na verdade, ele até deu a ela o código de segurança de seu arquivo, razão pela qual ela conseguiu hackear todos os dados com sucesso. Ela então gira e os cobre com agulhas, mas todas caem ao redor deles enquanto ela mostra o quão capaz é com suas armas, antes de dizer a Asano que o verá em breve enquanto pula sobre o corpo do atacante e vai embora. Mais tarde na aula, o professor anuncia a chegada de uma nova estudante transferida, que acaba sendo nada menos que Kiri. Ela dá uma saudação muito calorosa e os caras já começam a suspirar por ela. O professor pede para ela sentar ao lado de Asano, o que o assusta, e justo quando ela estava correndo para o assento, ela cai intencionalmente e atira uma agulha nele, que quase o acerta, enquanto ele usa um caderno para bloquear o golpe. Desde então, seus dias se tornaram um jogo de tentar desviar das agulhas e garantir que ele fique vivo. Kiri cobre todo o seu assento com agulhas venenosas, coloca uma agulha em seu lápis. Isso tudo se torna um hábito para ele, e enquanto almoça com Mutsumi, ele desvia de todas elas sem nem olhar. Mesmo depois de tudo isso, todo o jogo de gato e rato começa a afetar os dois, enquanto eles ficam cansados. Kiri chora na mesa enquanto Asano bloqueia outro de seus ataques. Então, por frustração, ela joga muitas de suas agulhas no ar, que ficam presas em todos os colegas de classe, nocauteando-os. Ela diz que essa técnica permite que ela controle qualquer um e comanda toda a classe a subjugar Asano. Ele não quer machucar pessoas inocentes aleatórias e acaba sendo capturado enquanto Kiri se prepara para terminar o trabalho. Felizmente, no último momento, Mutsuri intervém e diz à perseguidora para parar. Mas antes que pudessem conversar, a janela se abre e o assassino que Kiri nocauteou antes pula com uma arma e dispara um tiro em Kiri. Felizmente, Mutsumi a empurra para fora do caminho, mas acaba sendo atingida de raspão pela bala. Isso irrita Asano, que empurra todos de cima dele e atira uma balada atordoante no atacante, rapidamente despachando-o, enquanto corre para verificar Mutsumi. Kiri parece estar confusa com Mutsumi por tentar salvá-la, mas ela responde que está feliz que alguém além dela consiga ver o quão ótimo Asano é, e isso a deixa muito feliz. Logo, ela se torna inseparável de Mutsumi e faz seu novo objetivo matar Asano para que possa ter Mutsumi só para ela. Isso o incomoda, mas Mutsumi diz para ele pensar nela como uma irmãzinha e nada mais. Alguns dias depois, Shion acaba chamando Asano em seu quarto e afirma que quer jogar alguns jogos com ele que também farão parte de seu treinamento. Mutsumi diz que Shion leva seus jogos muito a sério, e na última vez quando Shinzo tentou jogar com ela, ele teve que ficar acordado 3 noites seguidas, antes de simplesmente ser nocauteado. Asano começa a jogar o jogo onde Shion assume a liderança e começa a destruir os inimigos, enquanto Asano pega o jeito. Logo, eles chegam ao chefe final, que acaba sendo uma locomotiva que precisa ser parada. Eles apertam as teclas o mais forte possível e logo conseguem limpar o nível enquanto a locomotiva para. De repente, as notícias aparecem e um repórter exclama que um trem que foi sequestrado por algumas pessoas, contendo centenas de vidas inocentes, acabou de ser parado sozinho e todos os sequestradores foram encontrados inconscientes.
Isso o faz perceber que Xion simplesmente converte missões da vida real em jogos onde não há vidas extras e não há tentativas novamente. Isso aumenta um pouco a pressão enquanto eles partem para a próxima missão, que acaba sendo ainda mais perigosa, pois um grupo de terroristas assumiu um helicóptero com a intenção de colidir com a usina nuclear e criar outro Chernobyl. Ela diz para ele tentar o melhor dele enquanto ela começa a manobrar pelas paisagens complexas e ataca os inimigos. Enquanto isso, Asano é incapaz de encontrar uma maneira de se mover pelos obstáculos e continua ficando preso ao ponto de acabar saindo dos limites e começar a atravessar paredes e fazer todo tipo de coisa estranha. Xion ignora tudo isso e começa a subir até o chefe final, e depois de pular no ar, ela entrega o golpe mortal ao chefe, eliminando-o inteiramente. Surpreendentemente, a partida ainda não acabou, pois os terroristas tinham um plano B e iniciam centenas de drones de uma só vez para destruir a usina. Até Xion acha que isso pode estar fora de suas mãos, mas Asano usa sua esperteza e revive o chefe com uma poção antes de usá-lo para matar as hordas de inimigos. Eles também são ajudados por Kiri, que se juntou de seu próprio computador e juntos destroem todos os drones, vencendo o jogo e interrompendo os ataques. Xion, no entanto, não está satisfeita com o fato de Asano estar tirando vantagem de falhas, então ela força Asano a jogar com ela por 2 noites seguidas, após as quais ele também é nocauteado, se perguntando qual será a sua próxima missão. Alguns dias se passam e uma manhã, enquanto Asano estava fazendo seu treinamento Giga Chad, fazendo flexões com 500 quilos nas costas, ele recebe uma ligação de Nanao, que afirma que precisa de ajuda. Asano pergunta o que houve, e Nanao afirma que está atualmente em uma missão secreta disfarçada em um laboratório do mal, onde cientistas estão tentando fazer armas biológicas. Ele afirma que já criaram uma pílula que, se explodir, pode matar instantaneamente todos do lado de fora em uma área de 10 quilômetros. Isso é tudo muito sério para Asano, mas Nanao fala sobre isso como se fosse algo cotidiano. Ele diz a Asano que usou seus produtos químicos para fazer todo o laboratório dormir, mas não acha que seria seguro para ele trazer a potente arma biológica para fora. Então, em vez disso, ele decidiu engolir como um campeão e afirma que um corpo humano tem muitas defesas naturais e seu corpo, especialmente, é muito bom em lidar com coisas assim e provavelmente irá neutralizá-la facilmente. A única desvantagem disso é que ele imediatamente começa a se sentir muito sonolento e começa a agir como um bêbado. Ele diz a Asano que precisa que ele venha buscá-lo neste laboratório secreto, pois não pode deixar os cientistas e a segurança o encontrarem enquanto está dormindo. Asano imediatamente pergunta sobre sua localização, mas ele fornece apenas uma localização pela metade, antes de adormecer. Asano fica preocupado e imediatamente se veste antes de sair para a localização do laboratório. Ele consegue entrar na localização geral do laboratório, mas acha um pouco estranho porque tudo parece fácil demais até agora e ele não viu ninguém. Ele vira a esquina e encontra um monte de guardas apenas inconscientes no chão. Enquanto se move pela área com sua arma apontada para frente, ele pensa se isso é tudo obra de Nanao, mas não acha que esta seja a maneira como Nanao faz seu trabalho. Ele se move pela área quando de repente houve um guarda, mas antes que pudesse lidar com ele, uma corrente pesada atinge o guarda e o nocauteia imediatamente. 2 jovens saem das sombras que parecem conhecer Asano enquanto perguntam se ele também está aqui em uma missão. O cara de cabelo verde chamado Tsukasa anda até Asano e apresenta seu amigo de cabelo amarelo, Ayaka, e afirma que ambos trabalham para uma unidade de inteligência do governo. Asano se lembra de ter ouvido falar sobre esses espiões do governo que supostamente são de primeira classe em seus trabalhos, ao contrário de muitos dos grupos de espiões freelancers. Tsukasa afirma que foram enviados para neutralizar o laboratório e pergunta a Ayaka se ele consegue ouvir alguma coisa. Ayaka parece ter uma audição excelente, pois imediatamente sente o inimigo. Tsukasa começa a andar para frente desejando boa sorte a Asano em sua missão, mas Ayaka tem outros planos enquanto pega Asano alegando que eles poderiam precisar de alguns aliados. Asano não sabe como se sentir sobre essa aliança improvisada, mas pelo menos sabe que não são seus inimigos enquanto passam pelos guardas, despachando-os com extrema facilidade. Eles finalmente passam pelo laboratório interno e Asano imediatamente entra para encontrar Nanao deitado no chão. Ele verifica para descobrir que ele ainda está vivo, mas parece estar em má condição quando de repente a corrente voa em direção a Nanao.
Felizmente, Asano instantaneamente a afasta com sua faca que quebra no impacto e também machuca seu braço. Ele pergunta o que há de errado com eles, mas Tsukasa responde que eles foram enviados aqui para neutralizar o laboratório e escutaram sua conversa com Nanao, o que lhes deu a informação de que ele ingeriu a arma biológica, o que o torna uma ameaça que precisa ser eliminada. Asano anda para frente de Nanao e afirma que eles terão que passar por ele primeiro, enquanto pega sua arma de atordoamento, enquanto Ayaka diz para ele não fazer isso. Tsukasa, no entanto, não é tão generoso e usa a respiração especial de trovão que Zenitsu lhe ensinou para se mover através de Asano com velocidade surpreendente, enquanto corta sua arma e seu corpo. Asano cai no chão enquanto começa a sangrar profusamente. Ayaka parece estar muito irritado com Tsukasa por isso, mas o rapaz de cabelo verde diz para ele manter suas emoções sob controle, enquanto caminha para matar Nanao. Asano junta toda a força que lhe resta e implora a Tsukasa para deixar Nanao em paz, mas Tsukasa não tem tais intenções enquanto tira sua espada. De repente, Nanao acorda e diz que já neutralizou as toxinas e eles podem verificar os resultados de seu suor no adesivo de teste. Ele diz a Tsukasa que se a toxina está neutralizada, então o trabalho deles acabou, e pega o adesivo de teste como prova, antes de deixá-lo com uma pomada para curar Asano. Nanao imediatamente vai até Asano e diz para ele manter seus sentidos, mas Asano está muito ferido e é nocauteado. Alguns dias se passam e felizmente ele está vivo, mas também sendo punido por Kiyoshiro, que amarrou acima de velas, pois houve um artigo sobre a família Yosakura sendo derrotada pelos espiões do governo. E o repórter também afirma que esta é a queda da família. Isso irrita Kiyoshiro, que também foi bombardeado com críticas no Google, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Musumi e Nanao batem um senso nele e removem a mordaça de bola de Asano. Musumi diz para não se preocupar, mas Asano afirma que merece isso, porque deixou a família Yosakura na mão. Ele o balança, alegando que ele pode melhorar derrotando os espiões do governo e vingando sua derrota. Ele afirma que eles têm habilidades especiais que os tornam os melhores dos melhores, e uma batalha de espiões é sobre inteligência, então ele precisa roubar a inteligência deles. No dia seguinte, Asano começa a seguir Tsukasa, que usa sua espada para retalhar as roupas de um delinquente antes de andar perto de Asano e perguntar o que ele quer. Asano fica chocado por seu disfarce descoberto tão rapidamente, e honestamente responde que está aqui para aprender com ele. Tsukasa afirma que realmente não se importa e Asano pode fazer o que quiser. Imediatamente depois, Tsukasa sai e começa a andar em velocidades extremamente altas, forçando Asano a correr atrás dele. Asano tenta alcançá-lo pulando pela multidão, mas Tsukasa simplesmente usa sua espada para despi-lo, depois do qual ele é pego pela polícia por exposição pública. No dia seguinte, ele tenta segui-lo novamente enquanto está em um trem, mas Tsukasa faz o mesmo mais uma vez, forçando-o para longe. No terceiro dia, ele fica pendurado no topo do prédio enquanto Tsukasa e Ayaka almoçam, e depois que terminam, Tsukasa novamente o despe antes de eles irem embora. No dia seguinte, Asano consegue segui-los até a noite quando estão lutando com alguns arruaceiros. Asano também ajuda se livrando deles, o que impressiona Ayaka, mas Tsukasa novamente tenta despi-lo, só que desta vez Asano consegue desviar um pouco e consegue salvar sua dignidade, garantindo que suas calças ainda estivessem lá. Ayaka ri disso, o que irrita Tsukasa, e ele tira a dignidade de ambos ali mesmo. Naquela noite, Nanao desce até a cozinha apenas para encontrar Kyoichiro cortando água crocante. Nanao pergunta se ele viu Asano e Kyoichiro responde que o encontrou na porta da frente, como sempre, sem roupas. Nanao pergunta se ele colocou Asano de volta em sua cama, mas ele responde que achou que Asano serviria melhor como tábua de cortar. Nanao o soca e coloca Asano de volta na mesa, onde Asano pede desculpas por ser tão fraco. Nanao diz que ele é uma pessoa muito legal porque sempre faz as coisas à sua maneira imprevisível. Isso de repente o faz perceber algo sobre Tsukasa, e ele vai segui-lo outro dia. Desta vez ele consegue fazer isso por um dia inteiro, e quando a noite chega, Tsukasa atende sua última tarefa de limpar uma lápide, e elogia Asano por ser a primeira pessoa a segui-lo por um dia inteiro. Para dar a ele o devido respeito por isso, Tsukasa afirma que tratará Asano como um igual e o eliminará. Ele tira sua espada e ataca Asano mais uma vez como tantas vezes antes, mas desta vez Asano consegue agarrar sua mão em uma chave antes de jogá-lo para cima no céu.
Ele percebeu depois de ser cortado tantas vezes que não importa o que, o primeiro ataque que Tsukasa entrega é sempre em direção ao centro do corpo, que é um hábito previsível. Tsukasa consegue cair de volta em seus pés facilmente enquanto Asano fica lá, pois ainda foi cortado um pouco e começa a sangrar. Tsukasa o elogia e diz a Ayaka que ele estava tentando se esconder, que ele pode sair e tratar Asano. Ayaka imediatamente trata Asano, enquanto ele finalmente supera o obstáculo em seu caminho com o nome de Tsukasa. Logo, todos se esqueceram de sua derrota contra Tsukasa, mas o jornal de espionagem pegou seus avistamentos nus e o chamou de pervertido, que é um novo problema que ele não sabe como lidar. Mesmo que Mutsumi prometa amá-lo mesmo que ele seja um pervertido. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like e comente, assim posso trazer conteúdos como este. Valeu pessoal, até a próxima!